Gravando? Então vamos lá. Choraram a minha morte, tive flores, tive vela, tive até fita amarela com distinta inscrição. Quem disse que eu ri não conhece a eternidade, pois quem tem vida não morre quando conhece a verdade. Fala, Noel! Olá, meus amigos. Vou deixar o teclado para lá um pouquinho, agora vamos conversar, né? Bem-vindos ao nosso programa A Vida Continua. Hoje é um 6. É um 6 de fevereiro, olha aí, fevereiro dando as caras. Muito bem, muito bem. Eu reuni aqui uns assuntos para falar com vocês hoje. Confesso que é uma colcha de retalhos. Tem de tudo um pouco. E acrescentei mais um pouco por minha conta. Mas eu quero dizer que o nosso programa ele vai render uma homenagem a alguns companheiros nossos que nos deixaram nessa semana que passou aqui. Eu diria que começou 29 de janeiro, quando eu vi no Facebook lá uma mensagem de luto e o rosto da nossa querida Marta Antunes. Nossa amiga Marta Antunes, uma grande trabalhadora na seara espírita, militava principalmente ali em Brasília. Olha ela aí, para vocês terem uma ideia. A Marta estava fazendo 80 anos, ia fazer agora em maio, né? 80. Bem vividos. É uma pessoa, e agora no mundo espiritual ela vai dar continuidade, de grande têmpera, vontade de servir, de ajudar, muito evangelizada. E ela conduziu lá na Federação Espírita Brasileira, estou mostrando aí a fachada da FEB, várias áreas, inclusive alguns cargos de gestão ela ocupou também. Se não me engano, foi vice-presidente. Quando o César Perry deixou a FEB, antes de assumir o comandante que está lá, né? Cujo nome me escapa aqui, mas a Marta foi vice-presidente dele. Marta. E a Marta, todo curso de aprimoramento doutrinário, sobretudo na área de mediunidade, era ela que estava lá para segurar a peteca, trazer, quando nós enfrentamos aquela história da Gênese, a adulteração da Gênese, ela se portou com muita elegância, conduzindo aquele tema difícil, ela discordava do nosso ponto de vista, dizia que não, ora, não é bem assim, a obra não foi adulterada, porque senão São Luís teria tomado uma providência, né? Eu e ela ficamos conversando sobre isso, foi uma entrevista longa. O que importa é que nós preservamos a nossa amizade, afeição mútua, né? E naqueles encontros aí pelo interior, das chamadas seccionais, sul, centro, centro-sul, norte, nordeste, ela reunia as entidades federativas, né? Dos estados, e ela aparecia coordenando, dando os temas. Quando houve eventos também em São Paulo, eu me lembro que ela
veio e usou a palavra com muita galhardia, com muita segurança doutrinária. Então, Marta é uma das amigas e amigos que está partindo nesse começo de fevereiro. Outro companheiro, eu não tenho uma foto dele direta, mas dá para ver ele meio encoberto ali, de branco. Miguel de Jesus Sardano. Miguel de Jesus Sardano. Interessante mostrar o Miguel aí. Vou ficar mais visível para vocês aqui. O Miguel de Jesus, lá em Santo André, ele e a dona Terezinha, que também aparece aí no primeiro plano, sua esposa, eles mantinham, assim, com muito amor, a creche Amélia Rodrigues e o Centro Espírita Bezerra de Menezes. O doutor Miguel, advogado de formação, de carreira, pai do Edson Miguel, Edson Sardano, que é, se não me engano, um vereador por Santo André. Está na política o filho dele, o Edson Sardano. E também milita no Espiritismo. O doutor Miguel nos recebeu lá, nós conversamos muito sobre Divaldo, porque ele, doutor Miguel, desencarnado agora também no início de fevereiro, ele foi uma espécie de anfitrião mor de Divaldo Franco aqui no estado de São Paulo. Em cada estado, Divaldo Franco tinha alguém que o recepcionava e depois servia de médium de transporte, corria com ele o estado. Em São Paulo, o doutor Miguel fez isso. Fez isso também no exterior, viu? Em alguns congressos ele estava junto também. Doutor, sob a proteção de Deus, de Joana de Ângeles, ele mostrava, falava do livro, falava de outras obras, falava onde Divaldo estava autografando, falava do roteiro de Divaldo. Olha, nós estamos hoje aqui em Araçatuba, amanhã estaremos em Bauru e Barra Bonita, Divaldo também estará na casa tal, depois em São Paulo ele encerra com o encontro lá na creche Amélia Rodrigues. Então, o doutor Miguel, ele acompanhou Divaldo não como um simples motorista, não. O Miguel era um amigo dele, amigão, e provavelmente dividiam muitas confidências entre eles em torno do movimento espírita. Agora, o Miguel também, eu falo Miguel, desculpem, é a intimidade que eu ganhei no relacionamento com ele. O Miguel também, quando estava na sua atividade doutrinária aqui em Santo André, ele também fazia suas palestras. Ele dirigia o Centro Bezerra de Menezes em Santo André. E ele também tinha participação na USE, ele era um representante da USE. Então eu vejo que o movimento espírita como um todo está de luto, mas é um luto que a gente entende, é aquele luto de saudade, né? Bate a saudade, mas a gente sabe que os companheiros têm que retornar. Como já retornaram outros, o André Luiz Peixinho, como já retornou Sueli de Caldas, Schubert, como já retornou o próprio Divaldo, porque é uma geração que trabalhou, está voltando, e nós estamos aqui segurando o bastão enquanto chega aí uma nova geração com essa mesma têmpera, com essa mesma vontade de servir a Jesus e servir a nossa querida doutrina espírita. Portanto, está aqui a nossa homenagem ao Divaldo e, por extensão, homenagem também ao Miguel de Jesus e à Marta Antunes, companheiros que estão agora retornando à pátria. Se eu estivesse editando o jornal Dirigente Espírita, o que eu fiz por alguns anos, com certeza eu já ia destacar ali uma página para falar de cada um deles. Render uma mensagem, um registro, dizer o quanto que nós somos gratos
a tudo que eles fizeram, pela doutrina, pelo movimento e por eles próprios também. Porque eles saem daqui acompanhados por uma legião de amigos, admiradores, chega no mundo espiritual também, recebidos com festa, porque cumpriram o bom combate. Talvez isso que eu esteja dizendo aqui não fale diretamente ao nosso público amplo da internet, mas o movimento espírita vai reconhecer neles aí 2 grandes companheiros, com certeza. E agora eu entro no tema que eu trouxe para hoje, porque não podia deixar passar em branco essa história do cão orelha. O cão orelha é um cão que era querido pela comunidade, devia ser um mascote lá no edifício onde ele ficava, o porteiro conhecia, as pessoas conheciam, era um cachorro muito querido, mas um belo dia, alguns rapazes lá, não sei se por pura malvadeza, bateram no bichinho. Chutaram o bichinho, ele ficou bem machucado, e embora tenha sido recolhido com vida, ele não resistiu e morreu. A comunidade mostrou uma revolta muito grande, e vieram a protestar. Isso ganhou a mídia local, chegou na mídia nacional, a ponto de haver protestos, passeatas, pedindo aí justiça para o cão orelha. Eu via esse assunto replicando na internet todos os dias. Eu falei, mas por que certos assuntos ganham tanta repercussão? Aí eu me lembrei do Evangelho. É preciso que venham os escândalos, disse Jesus, o mestre. Mas ai daqueles pelo qual venha o escândalo. Por quê? O escândalo, a um passo que pune um, mas a carapuça serve para muitos. Então, no caso do orelha, a gente também viu outros maus tratos. Do homem com o cachorro amarrado à moto, ele acelerava a moto e o cachorro tinha que acompanhá-lo correndo. Alguém denunciou e esse homem teve que responder. Maus tratos aos animais. Existe uma legislação para isso, que regula isso. Soube agora, está na mídia de hoje, uma gata foi jogada do 12º andar. Ora, se nós fazemos isso com os animais de estimação, o que nós não fazemos com os animais selvagens? A gente pesca. Mas já ouviu falar em pesca de diversão? Pesca turística? Como é que é o nome que se dá a isso? Simplesmente pelo prazer de tirar o peixe e devolver-lo à água. E caça ao pombo. Nossa! Aos marrecos, às perdizes. Em algumas elites, o atirador, o colecionador de armas, ele exercita o seu prazer de matar assim. Solta lá uma ave e ele pá, pá. E o cão de caça vai lá e busca a caça. Por prazer, porque quem vai comer carne de perdiz ou vai querer se alimentar daquela ave que ele abateu? Muito provavelmente não é o caso deles. Então, o homem judiando dos animais. Eu estou mostrando aí a Jane Goodall, porque não faz muito tempo a gente falou dela aqui no A Vida Continua. Ela desencarnou em 2025. E ela é uma grande, vamos chamar, zoóloga, antropóloga, eu não sei que nome técnico te daria, mas ela se dedicou aos animais, sobretudo os chimpanzés, os orangotangos, os macacos menores, maiores. Ela foi para a
África, ainda menina, não tinha nem qualificação e formação para isso, não tinha nem idade. Depois ela voltou à Europa, concluiu lá um curso, voltou e continuou lá na Tanzânia, trabalhando com seus orientadores e tentando se aproximar de algumas comunidades só de macacos. Começou a se aproximar deles com bananas, com assovios, com outras coisas. Lá foi conhecendo o modo, a linguagem desses animais, se aproximou deles e se tornou amiga dos animais. Mas ninguém amou tantos animais, talvez, quanto este cidadão aqui. Este grande missionário, né, que é Francesco Bernardone, ou Francisco de Assis, il poverello, quer dizer, o amante dos pobres, fez um voto de pobreza, abriu mão de tudo que ele tinha, ele era de família abastada, foi se dedicar a Jesus. Fiel à igreja, ele também tentou seguir os pródromos da igreja católica, obedecia ao Papa, mas ele não entendia certos comportamentos da igreja. Ele era humilde, puro de coração, ele queria servir. Ele fundou a ordem dos franciscanos, né? Cortou o cabelo, né? Daquele jeito, aquela calvície. Fica uma pracinha aqui, né? Não sei porquê. Com aquela roupa e saía. Se alimentava do pão que ganhava à porta, mas ensinava, pregava o amor do Cristo, ouvia na acústica da alma: Francisco, restaure a minha igreja. Restaurar a igreja. A igreja estava se desviando dos seus princípios puros, lá de trás da Casa do Caminho. Estava bem desviada, nós já estamos no século XII, né? Em plena Idade Média. Francesco ouvia isso e dizia: bem, tem que reconstruir a igreja. Viu um monte de ruínas lá, começou a pôr pedra sobre pedra, no frio, no inverno, construiu sua igreja. A fama dele foi tamanha que ele foi chamado no Vaticano, lá em Roma, pelo Papa Inocêncio III, né? Quem assistiu ao filme Irmão Sol e Irmã Lua vai se lembrar daquela célebre interpretação do jovem que fez Francesco, não me lembro o nome dele, e da menina que fez Clara de Assis. Ah, foi um filme bonito. E teve uma música, tema, que também fez muito sucesso. Vamos ver se eu canto um pedacinho. Produção em tristement, how shall I see beneath by the moon? You occupy with sins and misery. The sun insiste more. How shall I see you beneath by the moon? You're occupied with sins and misery. Vamos ver se eu não mexo mais no microfone, porque senão nós vamos ter problema. Nós vamos ter problema. Muito bem. Nós falamos de Francesco, então chamava o vento de irmão vento, irmão lua, irmão sol, irmã lua, irmão sol, irmã chuva, irmão lobo.
Ele via que tudo em a natureza tem razão de ser. Tudo que está na criação deve ser respeitado. Então, se nós vemos formigas carregando folhinhas, levando para o seu formigueiro, a outra vem, passa por ela, recolhe, volta, cai, pega de novo, leva. Eu vejo, eu pulo o pé, eu desvio. Eu não piso em cima. Alguma razão tem para haver formigas. Agora, eu vejo cobras, sucuris, eu fico realmente... Meu Deus, não dá para tirar essa categoria aqui dos animais? Ô, bicho que assusta é a sucuri. Mas até a sucuri é a nossa irmã sucuri. O irmão leão, o irmão tigre, o irmão rato, o irmão lagarto. Eu vi uma senhora cuidando de um lagarto tiu. E o amor dela pelo lagarto tiu me deixou boca aberto. O bicho mais asqueroso. Ele erguia as patinhas assim para o alto e ela vinha e dava comidinha para ele. Falava, meu amigo Tião, chamava ele de amigo. Então, eu vi uma senhora que construía a casa dela, isso eu vi com meus olhos. E ela tinha patos. Falei, nossa, a senhora cria patos? Ela falou, cuidado com eles. Eles não estão te atacando porque eu estou aqui. Falei, por quê? Eles atacam. Quem vem aqui, eles atacam, eles me defendem. E ela, essa mulher, fazia uma casa sozinha, com os tijolos, ela punha lá e ia erguendo. Era uma reportagem que eu fiz lá para o Senai, mostrando que, às vezes, você tem pessoas querendo aprender a profissão de pedreiro, assentador de tijolos, o Senai ajudava. Então, relacionar-se com os animais é uma coisa que nós precisamos aprender. Se não aprendemos ainda, vamos ter que aprender, porque isso faz parte da regeneração do homem. Eu moro aqui num prédio em que o térreo é uma clínica veterinária. Os andares de cima é onde eu moro. São 2 andares, mas eu estou num apartamento de 2 andares. Não que seja tão grande. É um duplex. E eu posso ver embaixo o trabalho dos veterinários. Posso ver, às vezes eu vejo eles sendo vacinados, castrados, outros chegam atropelados. Eu vejo, às vezes, na entrada, quando eu vou entrar para o meu apartamento, eu vejo alguém que viu uma ninhada, eu não sei se é assim que eu deveria chamar, mas um monte de filhotes, ou de gato, ou de cachorro, e a pessoa põe numa caixa e leva para a clínica. A clínica procura achar pessoas que adotem, né? Os adotivos. Eu mesmo já tive um pet, duas, a Bianca e a Nikita. Bianca era Shiatsu ou Poodle, não sei. A Bianca tinha uma carinha meio diferente, mas a Nikita era uma Poodle. Como ela era amorosa, como ela entendia os sinais, como ela vinha ao colo, como ela sentia. Quando eu estava nervoso, ela pulava nas minhas pernas, assim como quem diz, não vai embora, não vai embora. Um dia que eu fechei o rosto, assim, fiz uma expressão de que estava muito irritada, ela veio e fez... Passou a patinha em mim, assim, como quem diz, o que você tem? O que você tem? Calma. Falei, nossa, ela capta meu estado de espírito. Os gatos também, tem até um pouco de superstição com gato. Gato entrou em casa, falei, nossa, um gato entrou aqui. A minha esposa disse, é bom, né? O gato leva toda a energia ruim embora. Falei, coitado do gato. Quer dizer que o gato fica com a energia ruim. Essas coisas não me entram muito na cabeça. Eu não aceito essas coisas. Eu falei, peraí, o gato fica com energia ruim. Não, a energia ruim está aqui, nós é que vamos tirar. Nós é que vamos diluir esses fluidos maus e vamos trocá-los por fluidos bons. Que jeito? Trabalhando, cantando, um pensamento útil, fazendo bem, fazendo algo bom, em favor de alguém, de nós mesmos, de outros. É isso que faz a energia ficar boa. Bom, tem mais alguma coisa aqui? Sim.
Agora, falando dos animais do outro lado. No livro dos Espíritos, a gente aprende que os animais, eles têm pouco tempo na erraticidade, ou seja, na vida espiritual. Eles reencarnam logo. Então, você tem um cachorro que morreu ali hoje e amanhã ele está num canil, numa ninhada lá. Tem uma cachorra lá que tá prenhe e ele já está ali, ensaiado para voltar. Por quê? E a proposta dele de crescimento é no reino canino e ele vai ficar mais algumas reencarnações como cão. Talvez amanhã ele passe para um animal ainda mais qualificado, de repente um animal que tenha um cérebro mais desenvolvido, onde ele possa também expandir os seus instintos. Tem cachorros, por exemplo, que já ajudam o homem a farejar, encontrar droga, encontrar crianças perdidas. Eu sei de histórias de cão que corre, chama o dono, fala, vem ver, tem uma criança aqui, uma criança no meio do mato. Um cão que farejou e ouviu o choro de criança, avisou os adultos e salvou a criança. Já vi cão que pulou na água para salvar uma criança, para salvar um filhote. Sei de histórias lindíssimas. Você também deve saber. O cão tem ajudado a encontrar corpos nos escombros. Teve esse caso aí das crianças perdidas no Maranhão. Os cães foram lá, farejadores, mas não acharam, não. Acharam uma das crianças, sim, mas as outras duas ainda não. Agora, em Minas, uma criança saiu de casa, porque o portão estava aberto, ela era autista, não verbal, andou 2 a 3 quilômetros na mata. Não era uma mata muito fechada, senão. E foi encontrada. 3 dias depois foi encontrada. Por quê? O motoqueiro, pela trilha, no meio da mata, quebrou a moto. Quebrou a moto bem no ponto onde ele viu a criança. Então, essa moto não quebrou por acaso, né? Aliás, acaso existe. E eu vejo também que os animais, em alguns casos, permanecem mais tempo na erraticidade. Por misericórdia divina, para que eles fiquem ao lado dos seus donos do lado de lá. Ou para que eles possam servir de companhia aos espíritos nas colônias espirituais. O livro de André Luiz, o primeiro, Nosso Lar, fala de uma caravana puxada por cães. Se não me engano, tem mais uma obra, não sei qual, mas que também vê-se cavalos. E aí eu vi muitos colegas dizerem, mas não pode. Como é que pode isso? Pois eu digo, pode. Por que não? Por um tempo ele pode ficar na erraticidade, como nós ficamos. Esse cão pode ser também uma espécie de espírito que está em aprimoramento para reencarnar numa categoria de cães mais bem treinadas aqui na Terra, porque conosco é isso que se dá. A gente, quando está melhor lá, já não volta como numa tribo selvagem, volta já numa outra classe de espíritos, numa civilização um pouco mais à frente. Então, eu me lembro desse livro do André Luiz e lembro de muitos colegas discutindo isso, alguns diziam, não pode. Mas eu me lembro que Chico, aí é Chico quem conta, Chico Xavier, que ele tinha um cão, não me lembro o nome, cão grande, ele teve vários animais, mas esse daí, quando desencarnou, o irmão José Xavier veio e Chico o viu, tomando nos braços o que seria o perispírito daquele cão. Porque os animais também têm um princípio espiritual. Tem. Não é como o nosso, mas tem. E o José tomou-o nos braços. Me lembro também do Chico com a sua cachorrinha boneca. Deixa eu ver se tá aqui. Será que não está? Gente boa, acho que não está, viu? E aí?
Eu lembro da minha Nikita também. Como eu amei essa cachorrinha. Tudo. Depois que ela se foi, eu chorei muito. Eu estava no quintal de casa, pensativo, era um domingo de manhã. Entra uma cachorra como a Nikita. Corre pelo meu quintal, corre, dá várias voltas, vem em mim, me lambe. Eu falei, Nikita, você aqui? Saí com aquele cachorrinho lá fora, falei, não pode ser. Logo eu vi no portão da frente umas pessoas. Ei, cadê? As crianças preocupadas com a cachorrinha. Falei, de vocês? Sim, nós somos de São Paulo, viemos visitar essa família aqui, da minha tia, e trouxemos a cachorrinha. Eu acho que ela se perdeu e errou o portão e entrou na tua casa em vez da minha. Falei, você não sabe que bem que essa cachorrinha. Por um momento, eu achei que fosse a Nikita. Para terminar a nossa live, meus tios que cantavam moda sertaneja, Lilo e Lula, eu acho que é isso. Eles fizeram sucesso com uma música chamada Cachorro Fiel. Era um disco de 78 rotações. E, em tese, a história era isso aqui. Um rico fazendeiro tinha um cachorro de nome Fiel. Mas esse rico fazendeiro era também muito pão duro. E veio uma lei na cidade que estabeleceu lá que todo dono de animal deveria pagar um imposto. Falou, não vou pagar imposto, prefiro matar esse cachorro do que pagar imposto. Mandou o capataz jogar o Fiel no rio. O capataz pegou uma corda, levou o cachorro, falou, olha, eu joguei o cachorro lá, mas ele voltou. O fazendeiro falou, pois dessa vez eu mesmo vou levá-lo. E dessa vez ele não escapa. Amarrou a corda numa pedra pesada, jogou a pedra e o cachorro foi junto. Mas ao fazer isso, ele escorrega. E o rio era de correnteza. E Pereira foi ao fundo e depois subiu boiando, dizendo acorde fiel, já estava se afogando. Hoje não vai dar para tocar. E estava se afogando. E o cachorro se liberta de novo da corda, pega o patrão, morde no cangote dele, puxa ele para a margem. Aí, e para terminar, essa história é bonita e é verdadeira, ou não? Mas eu sei a história do homem que queria matar seu cavalo. Falou, não, cavalo, pata quebrada, vai servir para quê? Não tem um buraco que vocês abriram aí? Joga o cavalo lá. Os funcionários ficaram assustados, vão fazer isso com o pobre cavalo? Tá certo que era um cavalo velho e tal, mas... E o cavalo manco ficou dentro do buraco. E os funcionários começaram a jogar a terra em cima dele. E o cavalo sacudia a terra. Sacudia. E eles jogando a terra, e o cavalo sacudia a terra. Resultado, essa terra foi ficando embaixo, sedimentando. E o cavalo sobre a terra foi subindo. Até que o cavalo saiu. Saiu do buraco. Os funcionários falaram, olha, milagre. Olha, a égua tal lá, ela está viva ainda, ela escapou. O patrão, meio supersticioso, falou, eu acho que nós vamos ter que ficar com ela. Não sei se eu trouxe o tema devidamente como deveria. Mas é o seguinte, os animais também estão em evolução. Como nós também já migramos do reino mineral, vegetal, animal.
e chegamos no reino nominal. Eles também chegarão no reino nominal. Porque em a natureza tudo se encadeia, desde o átomo até o arcanjo. E com isso, eu termino cantando mais uma musiquinha e nós encerramos a nossa live de hoje. Se vocês querem saber a verdade pura e crua, nascer, morrer, renascer, nossa vida continua. Tá? Noel Rosa. Até a próxima, se Deus quiser, com mais um A Vida Continua. Eu te espero. Tchau.